Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, queridos fiéis aqui do santuário, queridos tesoreiros, que irão acompanhar esta pequena homilia nas redes sociais, eu tive uma graça na minha vida. Com a veneranda idade de 50 anos, eu tive a oportunidade de estudar em Roma e podia escolher. Eu escolhi, lógico, era no campo da psicologia e mística, a vida dos santos. E eu sempre dizia com o meu amigo psicólogo em Apucarana, eu dizia: o que o senhor acha? A psicologia é necessária, todos nós devemos conhecer o mínimo, mas os santos estão anos-luz lá na frente, pela terapia. Ele dá uma risada e diz: não, eu acho também. Bem, meus irmãos, eu gostaria apenas de, o tempo é muito curto, até eu penso de fazer um retiro sobre isso, porque precisaria uma semana. Veja, meus irmãos, Freud, que é o fundador da primeira escola de psicologia de Viena, e nós seguimos Viktor Frankl, porque é o fundador da terceira escola psicológica. É ele que fala da ternura. Nós falamos da divina, ele fala da ternura em geral. Bem, Freud, um judeu, mas um homem sem fé. Os judeus deveriam ser um pouco mais religiosos. Muitas vezes também, muitos judeus estão dentro da maçonaria e com outras ideologias. Freud é o grande descobridor da consciência humana. Ele faz aquela distinção, se chama o cogumelo de Freud: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente é muito, talvez é 90%. Vocês percebem, de vez em quando, a gente entra dentro deste cogumelo e descobre coisas que nunca tinha descoberto. Bem, Freud diz: nós devemos tomar consciência. Mas a diferença entre Freud e Jesus é esta. Esta foi talvez a maior descoberta ou redescoberta que eu tive em 1991 em Roma. A grande descoberta. Em Freud, na psicanálise, nota 10. Mas a linguagem é diferente da nossa. Aquilo que nós chamamos de pecado, diz: não, isso é um complexo, isso é uma neurose, isso é uma psicose. Entende? Nós chamamos isso de pecado. É isso então que é uma linguagem que precisa explicar. Se eu falasse, falamos no caso de desvios da sexualidade, se eu digo isso é um pecado, eu sou preso. Você o que está fazendo? Está discriminando. Não, a nossa linguagem. Mas na igreja eu posso dizer isso. Apesar que talvez, pode ser que até na igreja possa ser preso, porque estou discriminando alguns. Bem, Freud então, na psicanálise, tem uma linguagem e podemos dizer nota 10, Freud. Agora a psicoterapia é totalmente diferente. Quando você toma consciência para ele, e vamos fazer todo um trabalho para nós, é muito válido, sem dúvida. Neste momento eu não quero absolutamente, talvez tenha psicólogos que estão ouvindo. Eu acho que todos nós padres devemos fazer cursos de psicologia, porque na parte humana, às vezes somos muito falhos. Reza, mas que reza? Tem atitudes, tem que fazer uma psicanálise, diariamente encontro pessoas, mas eu tenho este problema. Precisa ver, precisa tempo. Quantas vezes me acontece: padre, o senhor me dá a bênção ou não me dá? Eu quero saber o que é. Porque fui lá no pastor, ele em 5 minutos já me deu uma bênção, disse que eu tenho 7 diabos. Ele disse: não, mas acho que tem menos, ele exagerou um pouco. Meus queridos, a linguagem de Jesus é totalmente diferente.
Na psicanálise, ele fala de pecado. Você deve tomar consciência do que está fazendo, está te destruindo. Mas depois, e sobretudo, na psicoterapia. Eis então a graça de Deus. Lemos no Evangelho, no Salmo, o Senhor é indulgente, misericordioso. E a parábola do filho pródigo é fantástica. Uma vez, para ensinar esta parábola, coloquei no altar uma túnica, um anel e sandálias. O filho pródigo, antes de receber a túnica, ele foi abraçado pelo pai, certo? Antes de ser coberto com a túnica, foi coberto de beijos. Que coisa fantástica! As sandálias, o anel, a dignidade. Então vamos pedir nesta Santa Missa, vamos pedir que possamos tomar consciência, que já é uma grande tomar consciência, psicanálise, mas sobretudo que possamos confiar na psicoterapia, o remédio. O remédio é a graça de Deus. Mas eu gostaria, como sempre, talvez de traduzir tudo isso num exemplo. No primeiro retiro que eu fiz, Peregrinos de Damasco, imaginem, 53 anos atrás. Quem de vocês já tem 53 anos? Não sei se tem um ou dois. Quem já tem 53? A minoria. Sérgio já tem 53? Bem, 53 anos atrás, Bonato, você não tinha ainda nascido, talvez nem tua mãe tenha nascido, mas está de fato que num retiro que eu estava fazendo, eu falei do aborto, assim, fiquei chocado, uma moça que estava no primeiro banco saiu soluçando, desesperada, certamente deve ter tido algum problema. Terminada a palestra, fui procurá-la. Diz: menino, o que é? Padre, a minha vida, sorte que encontrei uma resposta, inclusive este retiro para mim é uma terapia, mas eu tive esta experiência triste, eu provoquei um aborto. E foi assim. Talvez quando tomei a decisão de fazer o aborto, eu não tinha tomado consciência. Padre, são 2, 3 palavras da enfermeira que foram como o senhor falou agora. Me fez cair, eu caí em mim mesmo. E como é que foi? Depois do aborto, eu chamei a enfermeira. Querida enfermeira, me faz um favor. Eu queria ver meu filho como era. Tudo está no lixo. Aquela palavra, tudo está no lixo, me deu um desespero. E até me queixei, mas como assim? No momento que você decidiu de fazer o aborto, você jogou teu filho no lixo. Não é culpa minha. Você antes já tinha jogado no lixo. Bem, me dizia esta moça, eu entrei num choro, mas foi uma graça. E em seguida, depois, tive a oportunidade de encontrar no cristianismo uma resposta. E este retiro, padre, eu chorei, mas eu me libertei. Então, vamos resumir, meus queridos, devemos tomar consciência. Em cada missa a gente fala. Até uma senhora do apostolado da oração, era presidente do apostolado da oração, disse: Padre João, eu realmente estou lá há 50 anos do apostolado da oração, mas eu, de certas coisas, não tomei ainda consciência. Eu preciso ainda de muitas missas. Vamos pedir isso a Deus. E todos vocês, queridos ternureiros nas redes sociais, se esta mensagem serviu, passe aos amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.